Como construir um campeão no esporte? A ciência jamais conseguiu uma resposta precisa para essa pergunta. Até porque existem inúmeras variáveis: treinamento, dedicação, capacidades física e psicológica. Só que uma palavra sempre se sobressai quando é preciso explicar o que separa um atleta comum de um vencedor: talento. Descobrir aptidões é uma tarefa extremamente complexa, que requer tempo. E é muito fácil se enganar com as aparências. Eu era fascinado por esporte já desde pequeno. Gostava de basquete, vôlei, futebol de salão, foi o que eu mais me envolvi, assim, até uns 13, 14 anos eu ainda competia. Quando eu era criança, acho que o vôlei era a última opção. Eu era bem rápida, porque eu era muito pequena, né? Acho que no atletismo eu sempre me dava bem. Nada disso é fruto do acaso. Garimpar precocemente um grande talento é sonho recorrente de treinadores, médicos e cientistas. Um sonho que pesquisadores australianos dizem ter tornado realidade, em uma descoberta revolucionária e muito polêmica. A Universidade de Sydney, em parceria com um laboratório de estudos genéticos, acaba de colocar no mercado um teste bem simples, que promete diagnosticar desde cedo vocações esportivas. Um teste ainda não realizado na América do Sul e que o Esporte Espetacular traz com exclusividade ao Brasil. Para entender o exame é preciso mergulhar no universo da genética e conhecer o DNA, o material que todos nós recebemos de pai e mãe, que vai determinar nossas características físicas. Esse DNA existem pedaços que a gente chama de genes. A gente estima que tem cerca de 25 mil genes e que vão determinar se você vai ter olho azul, se você vai ter cabelo castanho, se vai ter orelha pequena, orelha grande, enfim. Então são esses os genes que vão determinar o que uma pessoa vai ser. Desse universo de 25 mil genes que carregamos, um tem relação direta com a performance esportiva, pois determina a formação dos instrumentos fundamentais de todos os esportes: os músculos. Entenda melhor nesta viagem pelo corpo humano. Temos aproximadamente 650 músculos, que correspondem a quase 1/3 do peso de um adulto. E é bem nesse universo que atua o gene ACTN3, o gene do esporte. O processo é simples. O gene ACTN3 instrui o corpo a produzir fibras musculares rápidas. São os músculos necessários em ações de potência e velocidade. Quem recebe dos pais cópias idênticas desse gene tem a musculatura ideal para uma corrida de 100 metros, um golpe de judô, uma cortada no vôlei, uma acrobacia na ginástica ou um chute potente no futebol. Só que em algumas pessoas, o gene ACTN3 sofre uma mutação, que anula o efeito dele no organismo. Quem recebe dos pais essa mutação desenvolve fibras musculares lentas, essenciais para esportes de esforço prolongado. Musculatura ideal para uma prova de 1.500 metros na natação, uma maratona ou uma desgastante competição de ciclismo. E existe ainda uma situação intermediária, que é a seguinte: a pessoa recebe dos pais uma cópia do gene ACTN3, responsável pela fibra muscular rápida, e uma cópia da mutação, que produz a fibra lenta. Isso mesmo, as duas coisas. Ela desenvolve uma musculatura híbrida, capaz de suportar ações de força e também de resistência. É o biotipo ideal para esportes que exigem habilidades mistas, como o basquete e o tênis. O teste então aponta 3 caminhos: esportes de força, de resistência ou habilidades mistas. O único material necessário para o exame é uma amostra de saliva da pessoa, coletada assim, com uma espécie de cotonete. Nós usamos tecnologia de ponta para mapear o DNA da pessoa através da saliva. Aí é só procurar o gene ACTN3 para saber o esporte mais adequado à pessoa, já que vamos determinar o grupo muscular que ela tem. É uma ferramenta bem interessante para ajudar nas escolhas pessoais. Clubes da milionária Liga de Beisebol dos Estados Unidos, por exemplo, já adotaram o exame em suas divisões de base, criando polêmica na imprensa. O mesmo foi feito pela Premier League, divisão do elite do futebol inglês. Uma empresa chilena já comercializa os testes na América do Sul.
ele é vendido pela internet por um valor equivalente a R$ 440. Mas será que esse teste de fato funciona? Quais são os limites éticos para sua realização? O Esporte Espetacular convidou um time de atletas consagrados para tirar a prova e responder essas perguntas. Homens e mulheres, altos e baixos, fortes e resistentes. Em comum, apenas um fato: todos são muito bons no que fazem. Nos últimos 4 meses, nós coletamos o DNA de todos esses atletas que você acabou de ver e enviamos o material para o laboratório australiano, sem identificar quem era quem. Os resultados estão aqui. É hora de conhecer o que diz a genética de cada um deles. 6 atletas receberam dos pais cópias do gene ACTN3 sem mutações. Isso significa que seus corpos produzem fibras musculares rápidas, ideais para esportes que exigem força e potência. E são justamente os atletas que mais precisam delas no dia a dia. Assim, ninguém ficou surpreso com o resultado. Eu acho que eu nasci para fazer ginástica, porque a minha mãe disse que antes de eu começar a praticar, quando eu era pequenininha, já fazia estrelinha direitinho, assim, já. Então eu pratiquei muitos esportes, só que a natação foi além. Foi aquele que escolheu, aquele que eu nasci para fazer. E eu tenho um talento. Eu acredito que eu tenha tido talento por ter nascido de uma família que dispensa comentários quanto ao vôlei, né? Que minha mãe e meu pai foram grandes campeões no vôlei. Alguns nascem com dom, outras têm que treinar para aperfeiçoar isso, mas se você não tiver também a sua dedicação para tentar melhorar, para você tentar corrigir, eu acho que fica muito difícil. Eu acho que eu tenho talento para o judô, faço coisas com muita facilidade desde pequeno, aprendo as coisas fácil. Tem um pouquinho de talento e um pouquinho do treino também, porque o cara pode ter talento, mas se não treinar, acho que não dá certo, não. Os outros 3 atletas receberam dos pais uma cópia do ACTN3 e outra da mutação, que produz fibras musculares lentas. Possuem, segundo os cientistas, uma musculatura híbrida. Não têm força bruta, mas também não são apenas atletas de resistência. Para 2 deles, essa maleabilidade é muito bem-vinda. Assim, é tudo misturado, não é um esporte que é mais de resistência, mais de explosão. Precisa realmente de quase todos os tipos de capacidade, quanto mais melhor, né? Leandrinho também crê que fez a escolha certa. Eu acho que eu nasci para ser jogador de basquete. E que demorou para acreditar no seu potencial. E quem percebeu mesmo foi meu irmão, né? Ele que viu que eu tinha talento. A grande surpresa do teste foi Vanderlei. Era de se esperar um resultado diferente. Ele é maratonista, precisa de fibras lentas. Teoricamente, deveria receber dos pais cópias da mutação do gene ACTN3 e só, aquela que produz a musculatura ideal para os atletas resistentes. Pelo teste, sua musculatura não é correta para esforços prolongados. Vanderlei não se surpreende. Ele acredita que sua resistência física não vem mesmo da formação muscular, mas sim de sua peculiar trajetória de vida. Para ir trabalhar na roça, a gente levantava 4 horas, 4h30 da manhã. Normalmente 5 horas a gente pegava o trator para ir para trabalhar, 10, 15 quilômetros distante da cidade. E trabalhava-se o dia todo. E no retorno para casa, eu se abdicava do transporte e voltava correndo. O caso de Vanderlei ajuda a entender a grande polêmica que envolve este teste genético. A capacidade muscular e outras aptidões parecem não ser suficientes para dizer que este ou aquele atleta pode se tornar um vencedor. Ninguém consegue só pelo talento, você tem que trabalhar muito para conseguir também. É sim um exagero, tá certo? Utilizar de uma variante genética, da análise de uma variante genética, para quem sabe determinar um talento esportivo. Pior mesmo são as implicações éticas do teste genético. Os australianos dizem que o exame é apenas mais uma ferramenta para ajudar na detecção de talentos, mas ele pode frustrar sonhos quando realizado em crianças.
pode ser perigoso, pode ser cruel. Como que você chega numa criança e diz para ela assim, olha, vai embora para casa, porque a sua genética já disse pra gente que você não tem potencial em se destacar como um atleta de elite. Se você achar que a criança tem aquele polimorfismo, ele vai sofrer uma pressão desgraçada e dizer, olha, você tem que fazer o esporte. E de repente ele não quer, ele quer ser músico, ele quer ser qualquer coisa menos um esportista. Por outro lado, se ele não tiver aquele polimorfismo, ele pode se desencantar com o esporte. De repente é um menino que gosta muito de esporte, que pode ser talentoso, mas ele já vai desanimar e vai achar que, eu não tenho jeito, eu não vou mais fazer isso. O novo teste genético parece balançar nesta linha tênue que separa a descoberta científica da exploração do ser humano. É preciso cuidado para não ignorar a ciência e também para não esquecer que existem rostos, histórias e sonhos por trás dos resultados.